Canal Bahia para tocar a obra de Deus. Meus irmãos, foi um trabalho especial, muito abençoado, muito maravilhoso. O trabalho de missões tem transcorrido na mais perfeita ordem e progresso. É certo que qualquer obra para implantar não é muito fácil. Não é muito fácil. Tem aí as pedreiras, tem as fortalezas, tem que ir quebrando as pedras, rompendo com as fortalezas e estabelecendo o trabalho. Mas hoje, o trabalho em Irecê já pegou a marcha. Já pegou a marcha. Significa que daqui para frente o trabalho tem muito que prosperar. Mas também tem muito o que fazer. Mas não é só lá, aqui também. O trabalho não acaba, não é verdade? Cada dia temos um desafio novo. Deus abençoe o pastor Osmar, toda a equipe de missões, a igreja, o ministério, todo o povo de Deus, os contribuintes, que todos nós contribuímos. Aqui é a Santa Ceia, a oportunidade que toda a igreja tem de contribuir com a Secretaria de Missões. E temos levado a sério todo esse dinheiro que nós levantamos da secretaria, para a Secretaria de Missões, aplicado no trabalho missionário. Porque se não fosse aplicado lá também, não dá para fazer o que já fez. Então é um trabalho, então toda a igreja participa desse projeto. Por isso a nossa gratidão a todos vocês e dizer que ainda precisamos de continuar fazendo o trabalho da Bahia. Então, continuamos preparando as nossas ofertas para a ceia e além daquela contribuição de carnê que a Secretaria também utiliza para levantar mais recursos. A obra é muito cara, muito dispendiosa. Eu estava dizendo para os irmãos da Bahia, dizendo, olha, um pastor dizendo assim, meu pai, minha mãe, meus avós, nós caminhávamos 15 quilômetros para ir para a igreja. E a gente não tinha carro, não tinha também cavalo, não tinha animal. Nós íamos de pé, A gente fazia aquela caminhada lá para as 9 horas da noite, terminava o culto, meu pai pegava, nós éramos bastante filhos, pegava toda a família de volta, mais 15 quilômetros para trás. E assim a gente levava e conduzia, nosso pai conduzia a nossa vida cristã. Mas hoje, os crentes, os irmãos, querem uma congregação bem pertinho da casa deles. Bem pertinho, para facilitar. Então, baseado nessa tendência, na necessidade do povo, então o ministério começa a espalhar as congregações pela cidade. Na Jaiara tem Jaiara 1, Jaiara 2, Jaiara 3, Jaiara 4, de repente vem a Jaiara 5, só ali naquela região. Nova Vila, Lilian Parque, Dom Pedro II, e vamos levando. Já estamos chegando a quase 100 congregações em Anápolis. Poderíamos ter aqui, se todo mundo estivesse caminhando 15 quilômetros para vir à igreja, bastava nós ter aqui umas 3 quadras dessas, fazer um templo para 30 mil pessoas, bastava um tempo só. Todo mundo viria, de todos os bairros, todos os lugares, para congregar num templo só. Mas, se a gente fizer isso, aí o povo não vem, vai ficar vazio esse tempo. Então, nós abrimos as congregações e, certamente, nos domingos, temos aí mais de 20 mil pessoas congregando nos templos espalhados. Então, nós não precisamos de acompanhar a tendência, a necessidade do povo e abrir as congregações. Na cidade de Irecê, já temos a nossa subsede, temos o Baixão de Sinésio, que já é um templo construído, São Francisco, que inauguramos agora, temos Boa Vista, Vila Esperança, temos Paraíso, que temos o nosso terreno lá, nós já temos um trabalho já de aluguel, nós já temos o terreno, temos o bairro Fernandes, que também é um trabalho que ainda precisa de comprar lá o terreno, um ponto de aluguel, só Irecê. Então, Mocozeiro já é uma cidade do município, é um povoado, nós já temos terreno também em Mocozeiro,
Então, só em Irecê temos esses trabalhos todos já. E o nosso propósito, nosso pensamento é chegar a pelo menos 12 congregações funcionando em Irecê, para atender mais ou menos a capacidade da população de Irecê, porque Irecê tem crescido muito. Irecê hoje é uma cidade de 75 mil habitantes, cidade boa, e é a princesa daquela região. E nós estamos ali marcando presença para fazermos a obra de Deus também. Deus abençoe a todos pelo empenho, e o trabalho de missões continua desenvolvendo, trabalhando. Orem pelo pastor Irian, orem pelo pastor Josué, que está em Feira de Santana, pelo pastor Apolônio, que está na cidade central. Deus abençoe a todos. Mas hoje vamos continuar falando de família, e o nosso tema é Ruth, a gentia agraciada. Quero fazer uma leitura com todos vocês, podemos ficar em pé? Queremos fazer a leitura no livro de Ruth, capítulo de número 1, verso 1 a 22. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos vê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantou a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tem esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não. Filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada.
Me faça assim o Senhor a outro tanto, se ainda outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois foram de ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus. Pai, te adoramos, te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo e bendito nome. Meu Pai querido, nós estamos te pedindo que o Senhor venha estar conosco e que possamos nesta noite, Senhor, ministrar a sua palavra para a edificação das nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, Ruth, ou a história de Ruth, está misturada com o tempo dos juízes. Então nós sabemos que o tempo dos juízes é um tempo de uma perturbação em Israel, de muita instabilidade, muita insegurança. E nos dias de juízes, também o povo não tinha liderança, não tinha líderes para definir o caminho, para dar o caminho, a menos que Deus levantava um juiz para julgar Israel. Enquanto aquele juiz estava em pé, ele tinha um certo comando, um certo governo, e o povo também tinha uma certa tranquilidade, uma certa paz. Mas assim que aquele juiz morria, o povo voltava tudo a estaca zero. É necessário que no meio do povo precise haver lideranças. E hoje eu estava conversando com uns pastores, uns irmãos, e diziam para eles que a maior liderança é a liderança da família. Que uma liderança forte não é o governo, não é a justiça. A liderança forte é a família, é onde cada família tem um pai. O que a gente entende por liderança, o Pai Celestial e o Pai da família. Está aí a segurança e a liderança. Pai Celestial e o Pai da família. Por isso é que Deus colocou na família líder, porque Deus é o líder por excelência. É o Pai que lidera todas as coisas e colocou a semelhança desse governo na família e entregou para o homem. E a gente vê claramente isso explicitamente na Escritura, quando Deus colocou Adão no Éden e deu para ele o governo, deu para ele a liderança. Se a liderança de Deus não falha, mas a do homem pode falhar. Mas a sociedade organizada dos nossos dias quer destruir essas duas lideranças, quer destruir a base da liderança de Deus na sociedade, porque Deus governa através da família. O governo de Deus está governando através da família. E a família temente a Deus, porque quando você lê o Salmo de número 128, diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então o homem que teme ao Senhor é um líder forte. É um líder forte na família. E a sociedade, há um segmento da sociedade que quer destruir a vida espiritual do povo, tirar Deus da convivência ou da comunhão do povo e acabar com a liderança da família, destruindo a liderança do pai. Fazer uma confusão social, tirar o pai, para o pai não ter autoridade nenhuma. Hoje as leis estão já entrando em votação, aprovação, sendo sancionadas, circulando, para que um menino, uma menina de 12 anos decide o que quer ser na vida, decide o sexo que quer ter, sem interferência do pai, sem consultar o pai, sem consultar a mãe, porque está tirando dos pais a liderança. Se quiser vencer a sociedade, precisa tirar essa liderança forte, que é a liderança da família, que são os pais. Mas
precisa do trabalho organizado também ter lideranças. E nos dias de Juízes, então, estava fragmentada a liderança das tribos. Deus não era mais o líder também, não governava mais com o povo de Israel, e nem também os líderes lideravam mais também as suas tribos ou suas famílias. E por isso, cada um fazia o que bem lhe interessava, o que bem queriam. As decisões não tinha alguém para fazer o julgamento se aquelas decisões eram certas ou erradas, não tinha alguém para corrigir, para limitar as ações do povo de Israel. E muitas vezes, porque o povo de Israel também não entendeu que precisava de estar na obediência do Senhor, Deus permitiu que as mazelas, os problemas, os inimigos atacassem, prejudicassem, maltratassem, escravizassem o povo de Israel, e muitas vezes vimos isso na história de Israel. E até mesmo como juízo da parte de Deus, Deus encolhe a chuva. Deus encolhe a chuva para que o povo pare um pouco para refletir. Mas que calor é esse? Mas não é o calor do altar, é o calor do clima. E muitas vezes o calor vem, ou as coisas acontecem, e fala assim, não, é a natureza que está revoltada contra o povo. Não, não é a natureza. De fato, a natureza está muito fragmentada, muito destruída pelo ser humano. Mas, muitas vezes é Deus dizendo assim, não tem um tempinho para mim aí, não? Não dá para vocês ter uma reflexão? Não dá para vocês olhar para cima e saber que tem um governo que gerencia, que administra tudo isso aí? Então, mas muitas vezes o povo continua olhando para baixo, sem olhar para cima. Mas nos dias dessa vida de muitos conflitos e muitos problemas na época dos juízes, justamente nessa época em que a liderança falta, que não tem conselhos sábios, que não tem direção segura, as famílias também ficam meio perdidas, meio instáveis. Resultado, lá na cidade de Belém, resolve uma família sair da sua terra, deixar o seu quinhão, ou vender o seu quinhão por um determinado preço, porque Noemi diz que saiu cheia dali. Então ela saiu porque ela vendeu a terra, apesar da terra não poder ser vendida entre Israel, porque a terra não pode ser dona perpétua de família alguma, porque a terra já tem dono e tem escritura definitiva, que é o Criador. Os demais têm terra, mas a terra não é uma garantia perpétua do possuidor. Mas Deus deu para Israel a terra como garantia social, para evitar o transtorno, para evitar a crise e para evitar que as famílias tivessem que viver abaixo da linha de pobreza. Então Deus deu a terra e permitiu que essa terra poderia ser até mesmo negociada pela família, mas que ela deveria ser devolvida ao dono, ou por resgate, ou no jubileu. Deveria dar por resgate a terra, caso aquela família se empobrecesse e aquela família tivesse necessidade de voltar para a sua terra. Se eles não pudessem voltar e pagassem o resgate daquela terra, eles poderiam se apelar pelo resgatador, que fosse um parente bem próximo, que tivesse recurso, poderia então resgatar aquela terra e ficar com aquela família, que era o resgatador da família empobrecida, até que aquela família se reabilitasse no futuro, então pudesse pagar o resgatador aquilo que ele havia pago para garantir a terra para a descendência daquela família. E foi justamente nesse período de muita turbulência, nos dias de Juízes, que Elimeleque pega sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, e deixa a terra de Belém, porque aconteceu uma seca muito forte, e com aquela seca os campos empobreceram. Com aquela seca as famílias tiveram que enfrentar uma complicação muito grande. E muitas pessoas nesse período
resolve então buscar recursos em outros lugares. E eles resolveram ir para Moabe, buscar recursos, estabelecer-se lá, e lá buscar dias melhores. Elimeleque, Noemi, seus menores filhos, certamente venderam a terra. Venderam a terra dizendo, olha, se não der certo lá, no jubileu a gente volta e pega a nossa terra de volta. Ou se tudo der certo lá e a gente enriquecer, ficar muito bem de situação lá, a gente volta e chega aqui, a gente pede o resgate da terra. A gente acerta com quem comprou, o período que ele ficou utilizando a terra, e a gente paga a diferença e volta para a nossa terra. A nossa terra está aí. E eles então, chegando nas terras de Moabe, porque os moabitas, especialmente a linhagem de Moabe, vem de Ló, da filha primogênita de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Então, vemos que está tudo misturado com as famílias. Apesar de que Deus trabalhou uma linha de Abraão, Isaac, Jacó, apesar de Abraão ter outros filhos, mas Deus trabalhou com a linhagem de Sara, o filho legítimo, o filho que veio da estéril. Não é os filhos das circunstâncias, mas o filho da legítima. Então, chegando lá, as coisas não andou muito bem nas terras de Moabe. As coisas foram tocando e de repente Elimeleque morreu. Noemi ficou sem um esposo. E ela ficou com seus 2 filhos. E certamente ficou pensando, mas é isso mesmo a vida? Uma hora o esposo morre, uma hora pode ser a esposa. Certamente o casal, a morte, é o único veículo capaz de fazer a separação entre o marido e a esposa. E a morte chegou lá e separou aquele casal. E os meninos cresceram. E eles cresceram e se casaram lá em Moabe. Era o seu ambiente, era o cenário da sua sociedade, da sua vida. E eles se casaram lá. Casaram com mulher estrangeira. Eles não voltaram para Belém para casar com moças da sua tribo. Casou lá mesmo. Casou com Orfa e casou com Ruth. Malom casou com Ruth. Quilion casou com Orfa. Eles ficaram ali quase 10 anos. Nesse quase 10 anos que aquela família estava ali em Moabe, morreu o pai. Os meninos casam antes de ter filhos, também morreram. Muito complicado isso, né? É uma história muito complicada. Por que a Bíblia pega um livro como Ruth e coloca ele aqui como um livro canônico para narrar histórias tão complicadas como essa, aparentemente? Mas certamente esse livro que é tanto lido, tanto cantado em Israel, e que tanta menção faz no tempo das festas e das colheitas, o livro de Ruth, porque tem o seu significado. Apesar dessa história aparentemente muito complicada, porque havia uma determinação para os filhos de Israel que eles não casassem os seus filhos com as mulheres ou com os homens estrangeiros. Não, os seus filhos deveriam casar com pessoas da sua família, seu povo, e não casassem com pessoas fora da sua nação, fora da sua descendência. Mas eles casaram com mulheres moabitas. Casaram, mas morreram antes de ter os seus filhos. E aquelas mulheres então ficaram todas viúvas, a sogra e as noras. E aí chegou uma notícia em Moabe dizendo: Deus visitou o seu povo em Israel. Deus lembrou do seu povo. Agora Israel tem pão. Agora os campos estão com fartura. E ela teve saudade da sua terra, saudade do seu povo. As notícias boas encorajaram Noemi bater de volta para casa.
Mas viram agora como ela foi cheia e agora estava vazia. Vazia de afeto, vazia da família. Ela partiu com o esposo, com os filhos. Agora ela estava voltando sem o esposo, sem os filhos. E ela, então, diz para as suas noras: olha, certamente Deus visitou o meu povo. Lá tem pão, lá em minha casa, lá em meu povo. Aqui, não parece que não deu certo. A mão de Deus foi contra mim nesse lugar, porque eu perdi tudo que eu tinha aqui. Vim cheio para cá, me empobreci. Não só da pobreza e da riqueza que trouxemos, mas também da família. E eu vou voltar para casa. Eu preciso voltar para casa. E vocês ainda muito jovens, eu quero que vocês voltem para sua mãe, porque vocês precisam de casar de novo, vocês ainda muito jovens. Eu já estou velha, não tenho mais marido, não tenho pretensão de casar, não tenho nenhum pensamento de casar. E se eu, mesmo que eu querendo, e se eu tivesse um marido, se eu arrumasse um marido, até que esses meninos viessem, ficassem grandes para casar com vocês, vocês iam esperar isso a vida toda? Vocês iam ter que aguardar isso? Não, vocês não devem esperar por isso. Primeiro, porque eu não tenho pensamento nenhum mais de casamento. Segundo, porque vocês são jovens ainda. São viúvas, mas são jovens. Então, volta para casa das mães de vocês, vai arrumar outro marido, para vocês terem amparo, para vocês terem o descanso, para vocês terem que cuidar de vocês, para ter alguém que vai abençoar vocês, para alguém que vai descansar vocês. Eu não posso mais oferecer isso. E, a princípio, a Orfa e a Ruth estavam animadas a voltar com ela para Belém. Mas após ela dar essa palavra, desiludiu as noras, dizendo: não tenho mais esperança por mim. Não espere mais nada por mim. Eu agora estou precisando de amparo e de proteção. Aí Orfa entendeu e disse assim: está certo, minha sogra, eu vou voltar para minha mãe, para meus pais. Volta para sua mãe, volta para o seu povo, volta para os seus deuses. Fica aí, fica aí. Vocês vão me seguir para quê? O que eu tenho para oferecer para vocês? Mas Ruth foi o contrário. Ruth apegou-se à sua sogra. Certamente, estudando o livro de Ruth, a gente entende que Ruth passou a amar profundamente a sogra. A sogra devia ter virtudes suficientes que conquistou aqueles corações, e ainda muito mais o coração de Ruth, muito sensível. E Ruth, mas sem pensar na sua escolha pessoal e no futuro da sua vida, ela agia mais por benevolência no seu coração, dizendo com ela mesma: minha sogra veio para aqui, trouxe marido e trouxe filhos, agora está desamparada. Como é que a gente desampara a sogra desse jeito? Como é que a gente deixa a sogra embora? Sem família? Não, eu vou cuidar da senhora. Eu vou cuidar da senhora. Ô, Ruth, mas é o seguinte, você sabe que o seu costume aqui em Moab é totalmente diferente. Você vai comigo para Israel, para Belém, meu costume é outro, meu povo é outro, meu Deus é outro. Olha, lá eu não sei onde que eu vou dormir. Apesar de eu ter família lá, mas chegando lá não sei onde que eu vou dormir, não sei o que eu vou comer. Olha, não é assim. Você vai se arriscar muito. E você, para ir comigo, depois você vai ter que se enquadrar lá. Você é estrangeira. E Ruth disse assim: olha, não fique dizendo para mim não ir com a senhora. Eu quero ir. Não deixe que eu me afaste de ti. Porque aonde que fores, irei eu. Porque aonde a senhora for, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo
é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, é a posição de Ruth, é a posição de quem quer dar certo na vida. A posição de Ruth é a posição de quem quer dar certo na vida. Porque Ruth era uma mulher estrangeira, que tinha os seus deuses, tinha o seu povo, tinha os seus hábitos, tinha os seus costumes, mas ela veio com a sua nora, a Noemi. Ela disse assim: olha, fica tranquila, porque olha, aonde queres que fores, irei eu. Você vai para Belém? Eu vou para Belém. Se a senhora for para outro lugar, também vou. Vou ficar com a senhora, vou cuidar da senhora. Só não vai ficar só. Eu vou lhe dar proteção, vou estar com a senhora. Então, outra coisa, vou me enquadrar direitinho. Aonde a senhora dormir, só vai ter uma companheira ao lado. Onde a senhora dormir, eu durmo também. Só dormir numa cama boa, eu durmo na cama boa. Só dormir numa cama simples, eu durmo lá também. Se só dormir no chão, eu durmo no chão. A senhora não vai dormir sozinha. Eu vou estar com a senhora. Onde a senhora for. Onde a senhora dormir. E tem outra coisa. O teu povo vai ser o meu povo. Eu vou chegar lá, vou me identificar com o seu povo. Não vou ser uma estrangeira no meio deles. Eu vou chegar lá e vou ser como seu povo. Aleluia. Irmãos, é uma pessoa de alto nível, Ruth. Uma mulher de alta compreensão. Ela sabia que tinha que dar certo, era assim. E o teu Deus é o meu Deus. Como Israel servir o seu Deus, eu também vou servir o seu Deus. Eu vou deixar os deuses dos meus pais para trás, vou deixar tudo aqui em Moabe. Vou servir o Deus que a senhora serve, o Deus de Israel. Aleluia. Eu fiquei lendo o livro de Ruth, mais uma vez, que eu já li o livro de Ruth, eu sei que os irmãos também já leram muitas vezes, mas a literatura bíblica, à medida que você vai lendo a Escritura, você vai se apaixonando por ela. É profunda, gostosa, gloriosa, saborosa. Ela não só mexe com o sentimento, mas ela mexe com a alma, ela entra no profundo do nosso ser. Então, eu vejo aqui a vida de Ruth, uma mulher que quer dar certo na vida, uma mulher que enquadra com as circunstâncias para poder não ser discriminada, não ser uma pessoa notada no meio da multidão, mas para ser uma pessoa que enquadra, que dá certo. E aí ela ainda diz mais: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali mesmo vou ser sepultada. Não precisa ficar preocupada que morrendo eu na terra de Israel, preciso me fazer um cortejo funeral para Moab, para me sepultar aqui. Não, aonde eu morrer, ali ficarei. Não se preocupar, dá certo comigo. E ela disse assim: me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu não vou deixar a senhora. Só a morte pode nos separar. Vou permanecer com a senhora, com a minha sogra. Vendo então, a Noemi, vendo que não conseguia, então, convencer a nora de retornar para o seu povo, disse assim: então vamos embora comigo. Bora. E elas pegaram caminho para Belém. Chegando em Belém, Noemi era muito conhecida ali. Eram sitiantes ali. Por que dizer ali? Pequenos agricultores. Chegando em Belém, houve uma comoção na cidade. E, gente, a Noemi chegou. A Noemi chegou. Oh, Noemi, mas que bom! Ela dizia assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Me chame de Mara. Mas por quê? Porque a mão de Deus foi contra mim nessa mudança que fiz. Nos tempos que fiquei em Moabe, fui afligida, fui cheia e voltei vazia. Estou desamparada pelo Senhor, o Todo-Poderoso me afligiu muito. No entanto, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Cadê seu marido? Está sepultado em Moabe. E os seus filhos? Também lá. E quem é esta jovem que está contigo? Essa aqui é a minha nora, a Ruth. Meus irmãos, e ela, então, ficou em Belém com a nora.
E elas começaram então a pensar na vida. O que vamos fazer para continuar a vida? A Ruth disse assim: olha, minha sogra, fica tranquilo que eu vou trabalhar e vou sustentar a senhora. Vou buscar o pão. Mas tem uma hora boa, né? Eu vou cuidar da senhora, vou buscar o pão. Vou trabalhar e sustento a senhora. A senhora já está velha, a senhora não aguenta isso mais não. Mas eu estou nova, vou trabalhar. E ela disse assim: olha, é tempo da cega, tempo das colheitas, e eu vou sair e vou buscar aquele que vai caindo dos segadores, então eu vou colher. E vou pedir o fazendeiro, vou pedir o gerente da fazenda, para ele me permitir colher então as espigas que vão ficando dos segadores para trás, e vou juntar toda a espiga, todos os grãos, e vou trazendo, e a gente vai cozinhando, vai comendo, vai levando a vida até as coisas melhorarem, até as coisas achar caminho. Fica tranquilo que eu vou buscar o pão. E ela saiu cedo. Tem gente disposta, não é verdade? Tem gente que não fica pensando: o que eu vou comer amanhã? E cruza os braços, dizendo: o que eu vou comer amanhã? Não tenho o que fazer. Não, gente, tem uma espiguinha para colher aí dos segadores. Vai achar essa oportunidade, tem que levantar a cabeça, tem que tomar caminho. E a boa mão de Deus vai nos dirigindo, vai nos guiando. E a gente vai achando o que fazer pela vida. Resultado, ela foi e pediu essa permissão, e o gerente da colheita falou: não, pode ir pegando aí. E ela pegou, e já estava bem tardezinho quando Boaz chegou na sua fazenda. Cumprimentou os funcionários, o funcionário lhe abençoou, dizendo assim: Deus seja contigo, Boaz. Boaz era um homem rico, próspero, um homem famoso em Israel. E ele, depois que conversou com todos eles, disse assim: quem é essa moça que está aqui hoje apanhando essas espigas? Essa é Ruth. Ruth é essa mulher, ou essa jovem que veio com Noemi, das terras de Moabe, está aqui em Belém, e hoje ela veio aqui apanhar as espigas. Ah, muito bem. Olha, diz para ela não colher espigas em outros campos, só na minha lavoura, até terminar a cega aqui, é para ela colher só aqui. Aqui. Chamou ela e disse assim: ô jovem, olha, você não precisa colher em outros lugares, colhe aqui na minha fazenda, enquanto eu estiver cegando, você pode colher as espigas que você precisar. E chamou o gerente e disse assim: à medida que vocês for andando com os segadores, diz para os segadores, de vez em quando, deixar cair mais espigas. De vez em quando, deixar cair mais espigas, aonde ela está colhendo, para ela colher mais, para ela fazer um volume de colheita maior, para levar para casa. E ela, então, colheu muito num dia, colheu quase um efa. E chegando em casa, a sogra falou assim: mas hoje você colheu muito, hein? Mas que bênção. Vem cá, você está trabalhando aonde que é mesmo? Olha, eu estou trabalhando numa fazenda, lá dos segadores, e o patrão lá, o fazendeiro, tem sido assim muito generoso. Me chamou, mesmo a gente sendo estrangeira, que até mesmo os moabitas são inimigos de Deus, são inimigos de Israel. Mas aquele fazendeiro mandou propiciar os segadores para aumentar essa colheita, mandou deixar cair umas espigas mais, e hoje eu colhi desse tanto. Como é que ele chama? Olha, eu vejo eles sempre falar com ele lá, o nome dele é Boaz. E ela: Boaz? Ah, minha filha, na fazenda dele? Você não sabe quem ele é. Você não sabe quem ele é. Ele é parente do meu marido. Ele é parente de Elimeleque, meu marido. Ele é resgatador. Ele é um remidor. Você está na fazenda dele? Olha, que coisa boa. Deus está nesse negócio. Ele tem
ele tem por obrigação de resgatar os nossos bens, de resgatar também a família, porque ele precisa de resgatar a família do seu parente que morreu, que é Malom. Eu preciso de casar com você e preciso de ter filhos com você para garantir a herança da família, é a herança também da terra. Então faz o seguinte, olha, amanhã é o dia que ele vai para a eira e vai esmagar o grão, o trigo. Quando ele, lá para as altas horas da noite, que ele tiver concluído tudo aquilo, que tiver tomado o seu banho, já tiver comido e bebido e for dormir, quando ele dormir, você vai devagarinho, de mansinho, descobre os seus pés e deita-te lá, espera ele acordar. Quando ele acordar, que vê que você vai estar ali, aí você vai dizer para ele, olha, Boaz, eu sou Ruth, eu quero que você estenda a sua aba sobre mim, porque você é o resgatador. E ele vai entender muito bem isso, ele vai entender que ele tanto é o resgatador da terra, como ele é o resgatador da descendência, do falecido. E ele vai ter que tomar uma providência. E ela fez justamente isso. Quando ele comeu, bebeu, procurou um monte de semente bem alto, grande, que ele fazia seu coração ficar feliz com a colheita, deitou para dormir e pegou no sono. E ela veio de mansinho, descobriu os seus pés e ficou deitada ali. Quando ele acordou, lá para meia-noite, bem escuro, que ele percebeu que tinha uma pessoa que estava ali, ele perguntou, quem és tu? Quem que você é que você está aqui? O que está acontecendo? Ela disse assim, eu sou Ruth, e eu vim aqui para você estender de beneficência com a família do falecido Malom, você é o nosso resgatador, eu quero que você nos acolha e que faça todo o processo da remissão. Aí ele levantou, se colocou, disse assim, olha minha filha, na verdade eu sou o remidor sim, só que tem um remidor mais próximo do que eu, se esse remidor não remir você, eu vou remir, mas primeiro é ele, eu tenho que passar essa oportunidade para ele, não posso fazer isso, mas fica tranquilo, acaba de dormir à noite onde você está. E ela dormiu o resto da noite, amanhã cedinho, antes de abrir os olhos do sol, antes de clarear, eu quero que você vá embora, para evitar de alguém ver que você veio aqui e não fica bom, as pessoas não entenderem o que você veio buscar. Porque na verdade ela foi lá para buscar o manto da remissão, o seu direito de ser remida. E ela levantou cedo e ele lhe deu uma boa benevolência para que ela levasse de volta para a sua sogra. Ela cuidava bem da sogra, né? Feliz quem tem essas noras maravilhosas assim, né? Que cuida da sogra. Mas Ruth era virtuosa. De manhã cedo, Boaz assenta na porta da cidade de Belém e ele está ali esperando passar o remidor próximo. E quando vai chegando o homem, ele diz assim, ô fulano, quero o mais próximo da família. Falou assim, vem cá, Noemi chegou, você sabe, não é verdade? Chegou. Noemi está aí. Você sabe que a terra de Elimeleque está na mão de pessoas que eles venderam a terra, mas ela está pobre e ela precisa de que seja resgatada a sua terra. Ele disse assim, não, eu vou resgatar a terra. Fica tranquilo que eu vou resgatar. Então quero te lembrar que resgatando a terra, você precisa resgatar também Ruth, porque Ruth
é que casou com Malom, e Malom morreu, e não deixou descendência. Então você também precisa de resgatar Ruth, e resgatar a descendência de Malom. Eu falei assim, não, mas aí eu não posso. Eu não quero, por questões de herdade da minha família, da minha descendência, eu não quero essa complicação comigo. Então, você abre mão de remir a Ruth, e remir as terras, não abre mão. Ele chamou 10 anciões, disse assim, olha, você está vendo esse aqui que é o remidor próximo de Elimeleque, de Noemi, mas ele não quer remir a Ruth, e eu vou remir as terras e vou remir a Ruth. Chamou 10 anciões, 10 testemunhas, e o parente remidor número 1 tirou os calçados e disse assim, entregou para ele dizendo, você pode remir. Aquele negócio estava fechado. Diante das testemunhas, tirava os calçados e entregava para o outro, dizendo, o negócio está feito, não volta atrás. Pode remir. E ele saiu dali e remiu as terras de Elimeleque. E remiu também a Ruth. E a partir daquele momento, ele passou então a ser marido de Ruth. E Ruth que chegava na sua fazenda, Ruth que chegou na fazenda, rabiscando ou colhendo as espigas que iam caindo para trás dos segadores, chega na fazenda como esposa do proprietário. E não, mas ela era uma estrangeira. Como que ela chegou a essa condição de ser uma estrangeira, de ser um povo inimigo de Israel, e agora é casada com Boaz, e agora já está relacionando com a família de Israel. Ela não teve dificuldade, como eu já falei no começo. Primeiro, ela enquadrou. Você quer viver bem? Enquadra na empresa onde você vai trabalhar. Enquadra lá. Enquadra na escola. Enquadra na sociedade. Você precisa enquadrar. Você não pode ficar ali dizendo assim, não, minha tribo é outra, mas eu vou ficar aqui. Não, mas você não pode ficar. Você chegou na tribo, você chegar, você tem que vestir a roupa da tribo. Tem que entrar nos costumes da tribo. Tem que entrar nos hábitos da tribo. Por isso que é uma dificuldade muito grande quando o missionário vai para o Baixo Amazônia, mesmo aqui, ou vai para outras terras, outras nações, que eles chegam lá para evangelizar. Chega nos países, diz assim, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não bebo isso, não pode ficar lá para evangelizar não, tem que voltar embora correndo para trás. Porque se for para lá, chegar lá tem que comer a comida deles, o tempero deles, e viver socialmente com eles, para ser aceito pela sociedade. Ruth se enquadrou perfeitamente. E agora ela era esposa de Boaz. Ela chegou rabiscando as espigas e agora ela tinha o melhor de todas as colheitas. Aleluia. Mas ela soube, mesmo sendo uma estrangeira. O que nós entendemos? Entendemos que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está na vida de todos aqueles que querem a sua bondade e a sua misericórdia. Ela disse, teu Deus é o meu Deus, eu abro o meu coração para o seu Deus, Olha, não tem problema, Deus está atrás, não é de raça, Deus está atrás de homens e mulheres cujo coração é voltado para Deus. Nem Deus criou Israel, nem Deus estabeleceu Israel como uma nação exclusiva, apesar de Deus dizer que Israel é seu povo peculiar, mas no sentido de um projeto. Não é no sentido de que a salvação era só de Israel, que Deus colocou eles como exclusivistas nesse mundo e que o resto é resto. Não, Deus queria que Israel entendesse que eles eram para ser a bênção das nações. Levar o mundo inteiro para adorar, prostrar e adorar ao Senhor. Os oráculos, deveria estar tudo nas mãos de Israel, deveria ser os mensageiros do mundo. Mas Israel não entendeu isso. Então Deus já foi buscando todos quantos vieram e aceitaram a Jesus, aceitaram o Senhor com seu coração voltado para Deus. E ela então casa com Boaz, e desse casamento veio um lindo filho.
deram o nome de Obed. E quando nasceu Obed, ela ficou gestante e depois dizia assim, mas Noemi, olha, a Ruth está grávida, olha como é que já está aparecendo já a gravidez. Noemi, você é uma mulher feliz, porque o tanto que essa nora era boa para você, essa nora é para você melhor do que 7 filhos. Tanto que essa nora é preocupada com a senhora e cuida da senhora. E agora ela está grávida. Vai ser uma alegria, vai nascer o seu neto aí, ó. Vai nascer o seu neto, o herdeiro, o sucessor da herança da família. Está chegando. E de repente os dias foram aproximando e a Noemi cuidando de tudo aquilo, de repente chegou o bebê. Quando chegou era um menino, né? Menino macho. Porque hoje o povo está querendo que nasça um menino, depois pode tomar outro rumo. Não, menino, nasceu o menino. Puseram o nome dele de Obed. Sabe o colo de quem que aquele Obed foi? Para o colo da avó. Eita, que festa que essa Noemi fez com esse menino. A consolação daquele coração afligido, aquele coração angustiado, de perder o esposo, perder os filhos. Mas agora a nora veio e através da nora trouxe a consolação para aquela avó. Trouxe Obed, voltou para suas terras, voltou para o conforto, as bênçãos de Deus voltou para a sua vida e a vida da sua família. Meus irmãos, essa Ruth, uma estrangeira, entrou na linhagem real. De Obed veio Jessé. Da casa de Jessé foi o profeta Samuel buscar um rei para Israel, chamado Davi. Olha aonde que Ruth encaixou, olha onde que Ruth entrou, na linhagem do rei Davi. Olha onde que Ruth entrou, na linhagem do nascimento do Messias. Aleluia. Ruth, que teve uma família agraciada por Deus. Será que Deus não tem propósito na nossa família? Lógico, Deus tem propósito na nossa família. De repente a gente não entende o trabalhar de Deus. Não é todas as moças de Moabe que tinham o coração de Ruth. Ruth era uma mulher virtuosa, ela conquistou a sociedade de Belém. Quando Boaz, quando ela disse assim, mas eu sou uma estrangeira, eu nem mereço ser tratado com essa benevolência toda. Ele disse assim, não, Ruth, todo mundo em Belém está com os olhos em você, tem entendido que você é uma mulher virtuosa. Por que você é tão jovem? Por que você não buscou um jovem da sua idade? Quer rico, quer pobre. Mas por que você não buscou um jovem para se casar? Porque Boaz era um homem já com uma certa idade? Não, pelo contrário. Você pegou o caminho certo da lei de Israel. Da lei de Israel. Que precisava de dar sucessão à descendência do falecido, dando então herança e segurança na questão social e na questão da família. Olha, irmãos, você sabe que hoje estamos sofrendo muitos ataques contra a família. O que tem garantido a sociedade permanecer de pé é o padrão de família. Israel tinha esse cuidado muito grande de família. Se os filhos casassem e não tivessem filhos, então aquela família tinha que dar outros filhos para aquela mulher, para garantir a família, para garantir a descendência. Porque se a família tivesse garantida, a sociedade está garantida. Mas hoje não estão pensando mais isso. Hoje as famílias estão numa situação de um complicador muito grande, muito grande. Esse padrão de referência
Esse padrão de referência, de filhos ter referências de pai, de mãe, isso são as famílias cristãs que estão velando muito por isso, apesar de muitas dificuldades, mas é isso que garante a família. Isso que garante as referências. As referências. Agora, quando os filhos não têm mais referência do pai ou da mãe, o filho não sabe se a referência é o primeiro marido da esposa, se é o segundo marido, ou se é o terceiro, e vários filhos de vários pais, isso é um complicador. Deus orientou Israel a não entrar por esse caminho, para garantir a família. Esse casamento foi com uma estrangeira, de casamento proibido, mas Ruth se converteu ao Senhor Deus de Israel. Ela se converteu, e quando ela se converteu, Deus quebrou as maldições, porque toda maldição da vida de qualquer estrangeiro, na vida de qualquer pessoa, se quebra quando aceita o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se quebrou, aquela maldição quebrou. A Ruth era um povo inimigo, era uma estrangeira, até o dia em que ela disse: o teu Deus é o meu Deus. A partir de hoje, eu vou ser como uma israelita. A partir de hoje, eu vou ser uma israelita obediente e temente a Deus. E Deus então acolheu Ruth, e ela entrou no canal da família real e da família do Salvador do mundo. O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que quando nós convertemos e deixamos Deus trabalhar a nossa história, a nossa vida, Deus tem o melhor para a nossa família. Foi restaurado a sua família, uma família de nobre, uma família real. Ela esqueceu que ela um dia foi uma estrangeira, uma boa vida, mas ela conquistou o povo. Não, Ruth, todas as famílias de Belém têm visto você como uma mulher virtuosa, tem visto que você, tem cuidado extremamente da sua sogra. Todo mundo está vendo isso, não está vendo isso. E eu também concluo que você deixou de fazer a sua própria escolha. A própria escolha, Ruth. Eu sei que você deixou de fazer a sua própria escolha, de procurar um casamento com um homem novo, diferente, mas você deixou de fazer a sua própria escolha para se enquadrar com o propósito de Deus e da legalidade da lei. Por isso, Ruth, Deus vai te abençoar grandemente. Você vai ser uma mulher abençoada. E Ruth, então, chega nessas conclusões que nós falamos aqui. Olha, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da tua alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, e o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, no seu colo, e foi a sua ama, ou foi a sua cuidadora. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Jesus Cristo. Irmãos, mesmo que temos alguns tropeços na nossa vida, mas Deus quer fazer a nossa história seja uma história de sucesso, uma história abençoada. Não importa os percalços que você tem encontrado, a escassez, a fome que muitas vezes afugenta as pessoas, as crises que assolam as famílias, e que muitas vezes as famílias pensam que vão conquistar um espaço melhor
e aqui ou acolá, e padece muito, sofre muito. Mas todos aqueles que não perdem a esperança e não deixam de servir o Senhor, seu Deus, a sua história pode tomar um rumo diferente a qualquer instante. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe o seu povo, que nunca falte a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a família do povo do Senhor. Mas agora queremos fazer um momento. Nós já oramos uns 10 minutos hoje, pastor Lendo? Nós oramos 10 minutos, mas eu quero orar com vocês mais 10 minutos. Eu não sei a situação que está a sua família. Às vezes eu olho assim e falo assim, está uma benção a família da igreja. Mas de repente lá nos seus segredos, debaixo das 7 chaves da família, vocês estão passando por uma dificuldade muito grande. Olha, eu quero dizer que tem jeito. A história da sua vida está sendo trabalhada por Deus. Não desanime, não desanime. O seu remidor já está fazendo todo o trabalho que é necessário para a sua vida. Você sabe quem é o nosso remidor hoje? Nós representa Cristo. Cristo é o nosso remidor. Para remir os nossos prejuízos, para remir as nossas perdas, para remir as nossas frustrações, para remir as nossas decepções. É Ele que vai fazer com que vai nascer uma nova esperança. Ele que vai trazer de volta o Obed. Ele que vai trazer o Jessé. Ele que vai trazer o Davi para a nossa alegria, para a nossa nova história. A gente não pode desesperar pensando, mesmo que a gente perdeu Elimeleque, perdeu Malom, perdeu Quilion, mas não perdeu a esperança. Todo mundo sabe voltar para casa com os açoites da vida. Todo mundo sabe voltar para o altar. Todo mundo sabe voltar para os pés de Jesus. Todo mundo sabe que é ali que está o nosso verdadeiro remidor, que é Cristo. Que é Cristo. E toda a família precisa saber esse caminho. Então, queremos orar mais uns 10 minutos nessa noite. E essa noite fala com Jesus, Senhor, estende a tua mão remidora, porque tu és o nosso remidor. Vem remir o meu lar, vem remir os meus filhos, vem remir as minhas frustrações, vem fazer com que venha nascer o Obed no meu lar, o Obed da vitória, o Obed que acaba com as aflições, o Obed que escreve uma nova história. Aleluia. Vamos fazer isso? Espírito, alma e corpo, mostre a verdadeira oração de amor. Eu tudo a Deus consagrado em Cristo vivo altar, se fogo santo no santo Senhor. Meu grande Deus e nosso Pai Celestial, estamos falando, Pai Celestial, contigo nesta noite, após ouvir uma mensagem de reflexão. Senhor, Tu és o Deus, Senhor, que aceitou a Ruth, porque a Ruth abriu o coração para Te servir. A Ruth, ela soube entender que precisava, Senhor, para ser abençoado pelo Deus de Israel, ser serva do Deus de Israel. Ela abriu o coração para Ti. E à medida que a Ruth abriu o coração para Ti, a sua vida, a sua história foi mudada. O Senhor começou a trabalhar os passos de Ruth. Senhor, e toda essa história vem marcando como o Senhor guiou a Ruth, o Senhor instruiu a Ruth, o Senhor abençoou a Ruth e deu como recompensa para Ruth aquele casamento. Um casamento bem sucedido, um casamento de descanso, um casamento de amparo, um casamento de proteção, um casamento de alegria. Porque, Senhor, Tu trouxe aquela família desamparada, aquela família afligida, o Senhor trouxe o Obed da alegria.
Eu sei que muitas famílias que estão, Senhor, nos seus caminhos, mas há muitas frustrações, há muitas decepções, há muitas angústias, há famílias angustiadas, atribuladas, famílias que perderam as terras, famílias que perderam famílias, famílias que perderam, Senhor, ó Deus, bens, perderam emoções, Senhor, famílias que entraram em verdadeira tempestade, não uma tempestade tropical, mas até mesmo, ó Deus, tempestades, Senhor, de alto nível. Meu Deus, Pai, mas o Senhor é Deus do resgate. Tu és o nosso resgatador. Tu és o Deus que nos resgatou das nossas angústias, nos resgatou das nossas aflições. Senhor, consola as famílias. Senhor, edifica os lares. Senhor, restaura, Senhor, os empregos perdidos. Restaura as empresas perdidas. Restaura, Pai, ó Deus, os resultados perdidos. Senhor, restaura a vida financeira do seu povo. Restaura, Senhor, porque Tu és Deus resgatador. E nesta noite estamos... Ó grande Deus, estende sobre nós a Tua aba. Estende sobre nós o Teu manto, Senhor, e nos resgata, porque somos, Pai Celestial, necessitados, Senhor, do Teu resgate. Oh, Deus, entra com providência. Oh, Deus, entra com providência, Senhor, na vida, Senhor, deste casal. Oh, Deus, desta família. Pai, onde, Senhor, as perdas emocionais, a perda de confiança, de credibilidade, Senhor, oh Deus, Senhor, Tu és aquele que resgata a confiança, Tu és aquele que resgata a fidelidade, Tu és aquele que resgata, Pai Celestial, a alegria, o humor da vida, resgata o ânimo, resgata, meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glorificado, bendito e poderoso é o Teu santo nome. Jesus querido, resgata os filhos, Senhor, resgata os filhos do seu povo, dos filhos, ó Deus, que já estão, Senhor, enveredados, envolvidos em outros caminhos, em outras áreas da vida, e muitas vezes os pais são impotentes, não conseguem mais nortear a vida dos filhos, não conseguem dizer mais para eles o que eles têm que fazer. Eles criaram uma autonomia e agora estão cheios de liberdade, cheios, Pai Celestial, de autoridade própria e pessoal. E os pais estão não sabendo mais o que fazer, não estão mais sabendo como agir. Deus, restaura a autoridade paterna. Os pais precisam de autoridade no lar. Restaura, vem remir esses filhos para a obediência. Meu Deus, os lares precisam de segurança, os lares precisam de firmeza, os lares precisam de estabilidade, os lares precisam de segurança. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Meu Deus, meu Pai de amor, meu Pai de graça, Senhor, que os lares sejam restaurados como Ruth, Noemi, que não era mais amarga, que não era mais amara, ó Deus, entristecida, angustiada, e que passava a mensagem para todas as pessoas dizendo: o Todo-Poderoso me afligiu, o Todo-Poderoso tirou tudo que nós tínhamos, eu fui cheia e voltei vazia, porque sobre mim a mão do Todo-Poderoso pesou e me afligiu. Mas o Deus resgatou a história de Noemi. Por essa nora tão, Senhor, tão virtuosa, e trouxe para o colo de Noemi o seu remidor novamente, que foi Obed. O Obed foi um grande homem da história. Pai, te louvamos por tudo quanto o Senhor faz, porque o Senhor faz tudo perfeito, o Senhor faz tudo, meu Pai, para restaurar e trazer para o nosso coração a verdadeira alegria da família.
Muito obrigado por tudo. Eu te peço a bênção para cada família que nesta noite aqui se encontra. A bênção para toda a família do ministério. As bênçãos para a família napolina, as famílias goianas, as famílias brasileiras. Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão fora. Senhor, ó Deus, cuida as famílias, protege as famílias. Meu Pai, em nome de Jesus, é a oração que estamos fazendo, clamando. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos.